tarde, galera do bem. Hoje é terça-feira, dia do nosso encontro, né? E a gente já está aqui com o apoio da Camila Porto, a Luana Oliveira e o Alexandre Vitorino. Hoje o nosso programa é muito interessante. O assunto é transcomunicação instrumental. Nós vamos mostrar imagens e vozes captadas de seres não humanos, extraterrestres e ultraterrestres. É bem interessante, hein? Olha, e comigo está aqui uma cientista maravilhosa que já foi premiada mundialmente por 2 vezes nessas pesquisas, inclusive na Suíça. Ela possui mestrado em Ciências da Religião e coordena o IPAT, Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Instrumental, e pesquisa esses fenômenos há cerca de 28 anos. Eu tenho o prazer de receber Sônia Rinaldi. Obrigada, Lucimara, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você. Eu agradeço sua presença. Nossa, estou tão feliz que você está aqui, você não tem noção. Agora, Sônia, assim, de cara, o que é essa transcomunicação? Então, transcomunicação instrumental é como a gente chama os contatos, sempre em gravações, entre o nosso plano físico e outros planos dimensionais, incluindo de falecidos, através de aparelhagem eletrônica. Então, sempre que se falar em transcomunicação instrumental, nós vamos estar falando de comunicações gravadas em aparelhos. E que aparelhos são esses, hein, que se usa para estabelecer esse tipo de contato? Olha, tempos atrás era até necessário uma variedade de equipamentos. Hoje em dia, o computador faz tudo, né? Então, com um notebook, por exemplo, você tem uma estação portátil de transcomunicação, porque ali você tem a câmera, você tem os áudios, você tem gravador, você tem tudo, né? Então, digamos que hoje um computador ele supre todas as demais necessidades. Mas entra também, em termos de pesquisa, telefone, Skype, televisão, câmera de vídeo, enfim, tudo. Qualquer aparelhagem é possível de ser utilizada para a comunicação com o outro lado. Então é possível, então, através dessa aparelhagem, se obter gravação de seres ultraterrestres e extraterrestres? Também. Na verdade, é assim, quando eu comecei a fazer as primeiras gravações, isso há quase 30 anos atrás, eu achava, e eu acredito que a maior parte das pessoas ainda pensam, que a transcomunicação se limita a fazer a comunicação com falecidos. Lá pelas tantas, eu percebi que era mais que isso, porque na realidade, eu já estava começando a receber as primeiras transimagens de de seres, vamos dizer, que não posso chamar de pessoas, cuja cabeça era totalmente diferente da nossa, né? Então, eu percebi que ali estava uma nova fatia de comunicadores, né? Que seriam justamente os extraterrestres e os ultraterrestres. E depois, ainda avançando na pesquisa, as pesquisas mais recentes, eu tenho feito gravações com vivos, enfermos, pessoas que não se comunicam por causa da patologia que possam ter, como, por exemplo, portadores de Alzheimer, de esclerose múltipla, enfim, qualquer doença que impossibilite a pessoa de falar fisicamente, né, de se manifestar verbalmente, na verdade, ela pode se manifestar dormindo através da transcomunicação. Então, você vê que é um leque bem amplo, que dá para englobar muitas faixas dimensionais para se comunicar. Tá. Sônia, e o que seriam os extraterrestres e os ultraterrestres? Qual a diferença? Então, a gente chama de extraterrestres o que seriam esses seres, digamos, que são de outras regiões, de outras galáxias, de outros planetas, de outros locais do universo. Já os ultraterrestres, que são os nossos comunicadores mais fortes, na verdade, como eles mesmos dizem, eles não são de fora da Terra, eles são
da Terra. Eles são muito anteriores a nós, né? Eles estão aqui supervisionando as muitas civilizações que já foi abrigada aqui dentro desse planeta nosso, né? Muitas civilizações já tiveram início, já foram totalmente extintas, e esses seres ultraterrestres são justamente os grandes supervisores de tudo isso. Eles acompanham a humanidade, a evolução da nossa humanidade, por exemplo, a nossa atual agora, e as próximas ainda que virão. Eles permanecem. Esses são os seres ultraterrestres. Eles são daqui. Daqui. E os extras São de outras fora. dimensões. E não tem os intra também? Tem os intraterrestres. Sim, falam também dos intraterrestres como seres que habitam dentro do nosso planeta, né? Mas, digamos que evidências mais concretas, eu acho que são as que chegam por transcomunicação, porque tudo mais que você tem é ou canalização, ou é coisa que, de repente, não é tão concreta, tão investigável, não é? Não é um referencial científico como essas imagens e contatos que a gente tem, porque todo o nosso trabalho ele é documentado e os arquivos são suscetíveis de análise, de investigação por peritos forenses, enfim, quer dizer, digamos que é uma coisa mais concreta. Então, o que a gente sabe efetivamente é que seres com uma capacidade extremamente superior à nossa se comunicam. Agora, muito detalhe, digamos, pessoais, se é que a gente pode usar essa palavra para se referir a eles, a gente não tem muita coisa. Temos, digamos, os fenômenos, mas não informações pessoais ou individuais, entende? Mas temos o fenômeno, aliás, vários tipos de fenômenos que estes seres são capazes de produzir. Sônia, é verdade que esses seres intraterrenos têm alguns que vêm para cá, para este plano, e voltam, e ficam para lá e para cá, e outros não vêm, só ficam lá, no intra, lá? Olha, eu não tenho comunicação com intraterrestres, então eu prefiro nem comentar, porque quando a gente faz um trabalho como o que a gente procura fazer, que é todo embasado e documentado, a gente só fala aquilo que a gente tem certeza, aquilo que a gente tem de fato, não o que a gente tenha lido ou ouvido, né? Então, eu já ouvi falar alguma coisa nesse sentido, mas eu não saberia te afirmar se sim ou não. Eu não lido com intraterrestres. O seu é mais direto com os ultraterrestres, na verdade. Os ultras e os extras. Né? É. Seriam eles os deuses astronautas? Exato. Na verdade, esses ultraterrestres são exatamente os que na antiguidade eram tidos como deuses, porque eles já visitavam o planeta e deixaram marcas ao longo da história em inúmeras regiões, e eles eram tidos como deuses exatamente por causa da diferença, né, cultural, intelectual e de conhecimento que eles tinham já na época, né? E eles estão, digamos, retornando agora por via da eletrônica, por via de aparelhagem, de forma que agora a comunicação com eles e deles é muito mais fácil do que na época em que eles só tinham pedras para se manifestar. Então, o que eles conseguiram deixar de marcas, né, para os terráqueos da época, né, para aquelas civilizações da antiguidade, eram realmente manifestações que envolviam normalmente pedras e coisas assim que persistiram com o tempo, mas não havia mais uma possibilidade mais estreita. Quer dizer, a nossa civilização teve que chegar na eletrônica para poder abrir um canal mais direto com eles, dado o conhecimento que eles têm. Entendi. E como que a transcomunicação possibilita esse contato? Como que é? Então, veja só, quando a gente fala de comunicação de falecidos ou tal, normalmente a gente sempre pensa em médiums. Na verdade, o ser que estiver se manifestando estaria usando o equipamento mental do médium para se transmitir. No caso da transcomunicação, não passa através de nenhuma pessoa, é tudo via aparelhagem. Eles conseguem interferir fazendo gravações
em computador, principalmente, né, que é a especial habilidade deles, e fazem também transmissão de imagens, ou seja, na verdade, eles conseguem acessar por via da eletrônica, ou seja, por tecnologia, eles conseguem acessar os nossos aparelhos e se manifestarem. Entendi. E através desses aparelhos pode-se fazer contato também com desencarnados? Exato, é o mesmo processo. Na realidade, eu diria que hoje eu percebo que seres com maior conhecimento estão supervisionando todo tipo de transcomunicação, mesmo as comunicações de falecidos, que são mais simples, né? As transmissões que os ultraterrestres fazem são complexas, implicam em conhecimento que estão muito longe do que nós possamos imaginar, como, por exemplo, o manuseio, o gerenciamento da luz. Eles conseguem fazer isso em tempo real, ao vivo, diante da câmera, né? Eles conseguem produzir, criar imagens que, na verdade, não existem. Eles conseguem fazer isso diante da câmera, só manuseando a luz. Mas já as transmissões de falecidos são mais simples, né? Mas a gente, então, na realidade, quem transmite toda a tecnologia para os falecidos são os extraterrestres ou ultraterrestres. Ou seja, os falecidos utilizam tecnologia superior à que hoje nós conhecemos, né? E são tecnologia de fora que os falecidos utilizam. Entendi. E já houve assim algum contato com algum ser interdimensional? Os ultraterrestres, eles são interdimensionais, né? Eles, vamos dizer que eles circulam provavelmente por inúmeras dimensões, né? Dado a possível idade deles de milhares de anos, talvez, né? Então, eles circulam interdimensionalmente e se manifestam aqui no nosso plano físico através de computador. E existe algum ser extraterrestre que coordena essas transmissões? É um líder, assim, digamos? Na realidade, nós temos o que a gente supõe ser. Como te falei, eles não falam muito deles mesmo, e também a gente não pergunta muito, porque eu, pelo menos, me ponho um pouco na posição de soldado que vai querer saber da vida particular do marechal, sabe? Se põe no seu lugar, entendeu? Quer dizer, você não tem que ficar sabendo da vida particular do marechal. Faça o teu trabalho e pronto, né? Então, mais ou menos isso. Então, mas sim, nós temos pelo menos um ser. Nós temos, inclusive, imagem dele, que acho que a gente vai ver depois, eu trouxe, imagem do senhor Narisha. Ele é um ser ultraterrestre. Ele lembra muito até a cabeça, os traços dos egípcios antigos, e ele, com certeza, mais a turma toda, né, que faz parte dos trabalhadores e cooperadores dele, devem ter acompanhado a civilização egípcia, porque tem muito a ver com as feições dele. Entendi. Galera do bem, a Sônia Rinaldi, ela trouxe aqui alguns áudios que eu queria que a Camila colocasse agora, Camila, que assim você vai colocando e a Sônia vai analisando para a gente. Orator, eu queria saber se na quarta-feira vai dar tudo certo. Sempre toca 3 vezes. Esse áudio foi o seguinte. Eu estava fazendo uma gravação, estava um pouco preocupada, porque na quarta-feira eu ia passar por uma cirurgia. E você mesmo que ia passar? Em hospital, normal, né? Mas, claro, a gente sempre pede uma ajudinha. E aí eu fiz comunicação com o senhor Narisha, e nota na pergunta, que eu vou pedir depois para a Camila colocar novamente, que eu pergunto se vai dar tudo certo na quarta-feira, mas eu não digo o quê, tá certo? Eu só pergunto, vai dar tudo certo? Poderia ser 1 milhão de coisas. E ele responde, vou operar. Ou seja, na verdade, o meu médico que fez a cirurgia deve ter achado que ele que operou, mas, pelo jeito, foi toda uma ajuda dos nossos amigos espirituais que devem ter efetivamente feito a cirurgia, porque foi, assim, fantástico, maravilhoso, uma recuperação, assim, maravilhosa, né? Camila, coloca de novo depois para a gente. Bem interessante. Orator, eu queria saber se na quarta-feira vai dar tudo certo.
Ah lá, realmente você pergunta se vai dar certo. E ele responde, eu vou operar. Exato. Quer dizer, então... Quer dizer, ele sabia do que eu estava falando, mas eu não cheguei a falar. Não né? chegou... É bem interessante, né? É. Tem um outro áudio aí, Camila? Agora estou curiosa, quero ouvir tudo. Então, esses seres, eles são extremamente afetuosos. São seres muito iluminados. Então, eles entendem muito de tecnologia, mas são extremamente sensíveis também aos nossos problemas, à nossa vivência aqui na Terra, né? Então, você vê que ele fala, eu vou telefonar, eu uso bastante o telefone, né, como um meio de comunicação com eles, e ele fala, eu vou telefonar, amor, eu te trago. Quer dizer, realmente é um ser muito bondoso, né? Muito melhor que nós. O que ele quis dizer foi exatamente isso. Eu estou trazendo amor, né? Para a gente vivenciar o amor. Bem bacana, hein? Porque, na realidade, eu acho que muitas pessoas, talvez por influência de Hollywood, fica sempre temerosa. Ai, extraterrestres, ai, que perigo, ai, que medo, tal. E há, inclusive, mesmo cientistas que meio que parecem meio terroristas, né? Não porque eles são perigosos. Uma coisa é certa, se quisessem acabar com o nosso planeta, já teriam acabado há milênios, né? Então, na verdade, eles pacientemente, ao contrário, eles acompanham a gente, procuram não interferir, até porque nós temos que responder por tudo que a gente faz, mas eles acompanham como acompanha, sabe, um berçário, como acompanha um jardim da infância, né? Então, mas eles estão sempre na supervisão de tudo. Entendi. Vamos para mais um áudio, Camila? A Camila está sempre cortando o último, Camila. Mas vamos lá. Você nota que ele fala que é para eu telefonar também. Ou seja, na verdade, houve um tempo em que se falava, numa das obras do Chico Xavier, ele colocou que, naquela época, ele falava assim, o telefone só toca de lá para cá. Era, na verdade, era só uma forma simbólica que o Chico Xavier queria dizer, que não é nós que chamamos o outro lado, é o outro lado que nos chama. Isso era válido para a época do Chico Xavier, não é para agora. Agora nós conseguimos acessar. Sempre que eu preciso ou tal, eu faço uma gravação e a estação está sempre em comunicação. Então, por isso que ele fala, nós te falamos, telefona. Quer dizer, como se ele, inclusive, me autorizasse a telefonar para eles, né? Na verdade, há que se dizer que o telefone é utilizado não na função de telefone como linha, né? Não é que eu tenho um número secreto e disco e vou falar com eles. Não é isso. O telefone entra como no lugar do microfone. A vantagem só de usar o telefone é porque ele é mais sensível do que o microfone normalmente. Então, na verdade, eles gostam de usar o telefone, mas não como linha, como aparelho. Entendi. Galera do bem, tem muito mais, viu? Nós temos umas imagens fantásticas. Galera do Face, um beijo para vocês que estão nos acompanhando. Você daí, demaistv.com.br, qualquer dúvida, pode escrever. Sônia Rinaldi está aqui e responde para você. A gente volta já já, não perca imagens fantásticas daqui a pouco. Até já.
programa Lucimara Paris Demais, na demaistv.com.br. A gente vai continuar aqui com as nossas imagens. Sônia Rinaldi. Sônia, antes da gente pedir o vídeo, a foto, eu tenho uma pergunta aqui do Lucas, de Mauá. Um beijo para você, Lucas. Obrigada. Ele pergunta assim, Sônia, a comunicação pode ocorrer através da internet? Olha, na realidade, eu acho que não. Eu digo acho porque, na verdade, não é alguma coisa que já tenha ocorrido. Tá? Até o contrário. Na realidade, a gente faz bem isolado de tudo. Então, via internet, seria meio complicado. Como é que o comunicante acessaria a rede quando, na verdade, ele vai atuar diretamente na aparelhagem? Então, eu acho que a resposta é não, viu, Lucas? Eu acho que via internet, não. Aparelhos, sim, mas não via a rede. Tem a Mara também, Sônia, de Cuiabá. Ela diz assim, qual sua relação com o espiritismo e por que há tanta controvérsia entre o TCI e espiritismo? Bom, não há controvérsia. Na realidade, a transcomunicação, eu diria que ela complementa tudo que Kardec colocou, ou seja, que a comunicação com o outro lado é uma verdade, que a vida continua é uma verdade. Ou seja, na verdade, a transcomunicação instrumental, ela preenche, ela corrobora com o espiritismo. Não há nenhum tipo de conflito. E a comunicação com falecidos também é uma possibilidade através da transcomunicação, de forma que estamos em casa, né? Só, em vez do médium, temos o aparelho, mas a situação é bem parecida, não há conflito nenhum. Ah, entendi. A gente tem mais duas aqui, que é da Maíra de São Paulo e a Daiane de Salvador, que já já a gente responde, tá? Que eu quero chamar um vídeo aqui, que está todo mundo curioso. Vamos chamar... Camila, pode soltar o primeiro aí para a Sônia analisar. Ok. Veja só, nós temos duas imagens aqui de seres que você observa que não têm feições humanas, observando a orelha de baixo e a testa do que está à esquerda. Só que acho que a Camila não está pondo na ordem, não sei se ela tem facilidade de colocar. Na verdade, o primeiro que a gente ia colocar era um que aconteceu na blusa da Lucimara. Eu não sei se ela tem como colocar o vamos slide voltar. 1. Camila, um que tem a Ângela. A Ângela é a segunda e a primeira é que apareceu na sua blusa. Eu não sei se a Camila acha para nós aí. Camila, enquanto você acha, vamos responder a pergunta da Daiane aqui de Salvador, que ela diz assim, Sônia, como está atualmente a pesquisa sobre a transcomunicação aqui no Brasil? Olha, então, veja só, eu acho que a gente vai caminhando um pouco mais lento do que a gente gostaria, né? Mas até considerando as condições com que a gente trabalha e pesquisa, eu diria que está indo muito bem, né? Como eu tinha falado no começo, a parte que a gente está trabalhando mais fortemente nesse momento é a parte da comunicação com vivos, né? Que eu acredito vai beneficiar muito a área médica, né? Uma vez que pacientes que, por exemplo, em coma, né? Que, em princípio, diríamos que eles não se comunicam e, na realidade, eles podem se comunicar. Então, eu tenho feito testes, tem alguns casos já no nosso site e também nas nossas publicações de pessoas portadoras de alguma doença que impossibilita que elas se comuniquem e, no entanto, elas falam e falam muito. E isso, inclusive, até para quem perguntou agora há pouco sobre a questão do relacionamento com o espiritismo. Há que se falar que essa ideia da comunicação com vivos não é minha, foi Kardec que colocou isso há 150 anos atrás. Muitas pessoas, eu acho que a maior parte dos espíritas não sabem que Kardec chegou a fazer comunicação mediúnica com vivos. Tem algumas revistas com casos de comunicação de vivos naquela época. E foi a partir disso que eu falei, se ele conseguiu, nós podemos conseguir também através de gravação, né? Ele fez via mediúnica e nós vamos tentar via computação. E foi o que eu fiz e realmente funciona. Então, vê-se que o espiritismo e a transcomunicação podem ser
são bem compatíveis. Entendi. Liberou? Vamos lá, Camila, pode soltar, então. Ok. Então, veja só, essa aqui foi uma foto da Lucimara, num programa que nós estávamos juntas, eu estava do seu lado, e apareceu na dobra da sua blusa. A gente teve que dar uma inclinadinha para a direita e você observa que ali tinha uma cabeça de extraterrestre na sua blusa. Ali a gente observa no canto direito do vídeo, isso, né? Exato. Daí está repetida a imagem com a cabeça contornada, daí você nota a boquinha dele, 2 furinhos de nariz e os olhinhos e uma orelha meio comprida. Isso foi na sua blusa, num programa que eu estava com você. Foi feito por uma amiga minha que fotografou a televisão num momento que a gente estava conversando. Eu estou vendo a boquinha, os olhinhos, o queixinho, isso, o nariz, né? Isso. E essa parte branca que tem em cima? Na verdade, é alguma coisa que você deve ter se movimentado e acho que a sua mão fez um movimento e ficou branco, mas a carinha dele dá para ver os olhinhos puxados, o narizinho e a boquinha e a cabeça, né? Aquele contorno. Dá para ver. E aí a gente não sabe quem é, né? Não. Mas é interessante porque apareceu na sua roupa, né? E esse caso aqui eu trouxe pelo seguinte, apesar de ser uma aparição de falecido, na verdade é uma amiga sua, né? Muito amiga, Ângela Sander, grande profissional. Exato. E uma vez que a Lucimara esteve em casa, eu filmei a Lucimara, cujo rosto está ali na foto da direita, né? E ao lado a foto da Ângela, essa amiga da Lucimara, quando ela era viva. Né? Observem que o rosto da Lucimara não tem absolutamente nada a ver com o rosto da Ângela. A Lucimara tem um rosto mais pontudo, né? Mais assim, mais com ossos, e a Ângela era mais redondinha. Era. Né? Pele mais clara, olhos mais claros. E a Lucimara se transformou nessa imagem que nós estamos vendo à esquerda. Portanto, a Lucimara deixou de ser Lucimara e se transformou na Ângela quando ela esteve lá em casa. Nossa, que espetáculo, não? Na realidade, essa é uma das habilidades. Eu não tinha visto isso, Sônia. Não? Não. Que demais, não? Esse é o senhor Narisha. É com ele que normalmente a gente se comunica, ele que gerencia. Ele tem nome como? Narisha. Narisha. Esse seria o líder? Deve ser um dos, né? Eu diria que devem existir vários líderes. Este é um dos líderes. Observa que ele tem traços assim que lembra bastante os egípcios, e ele deve ter acompanhado já a nossa civilização desde a época da antiguidade, desde o Antigo Egito. Entendi. Vamos mais. Esse, depois a gente dá uma interrompidinha, que tem, nossa, que está chegando de pergunta para você aqui, Sônia, nossa. Olha, esse é mais uma das aparições que a gente registrou. É interessante observar que a maior parte que se comunica conosco, fora o Narisha, que ele tem um visual bem diferente, mas uma boa parte, eles têm traços muito humanos quase, sabe? Só diferenciam a orelha, observa do lado direito, a orelha que é sempre maior, eles têm olhos muito claros. Esse, por exemplo, o nariz e a boca é perfeitinho, bem parecido, né? Mais parecido. Então, me parece que na mitologia escandinava, ou seja, você nota que é tudo coisa assim muito antiga. Os escandinavos falam muito dos elfos, que seriam seres com traços humanos, porém com orelhas pontudas e tal. Então, na verdade, é de novo aquela questão dos deuses astronautas, né? Na verdade, os escandinavos, há alguns milênios atrás, devem ter convivido com seres que eles estão voltando agora, mandando as imagens deles, né? Mas que você observa que tem esses traços. Eventualmente, sejam nós no futuro, isso é uma outra possibilidade. Né? Os humanos do futuro, talvez nós venhamos a ser assim, e pode ser que esses seres do futuro tenham visitado o passado na nossa antiguidade. Né? Entendi. Então, bem complexo. Mas... Bem. Vamos responder mais um pouquinho aqui, Sônia, porque que chegou um monte. Agora é do Facebook, a galerinha está curtindo aí. Mauro Jorge, um beijo para você, viu? Lindo. A materialização, de fato, pode ocorrer?
Olha, eu já presenciei, não comigo, quer dizer, não foi ocorrência aqui no Brasil. A transcomunicação, ela parece possibilitar também a materialização técnica. É diferente, talvez, do que ele tenha perguntado. Talvez ele tenha perguntado mais a nível tradicional, se a materialização é uma realidade. Sim, isso é indiscutível. A literatura espírita está cheia de demonstração e fotos antigas que evidenciam que o fenômeno é verdadeiro, mas a materialização pode ser uma conquista futura da transcomunicação que talvez venha acontecer ainda conosco. Na realidade, eu cheguei a presenciar, não foi exatamente materialização. Na Itália, com o Marcello Bacci, estava do lado dele e ocorreram vários aportes. Aportes é um tipo de materialização. Na verdade, os aportes digamos, são objetos que caem do nada. E lá eu presenciei, inclusive, até trouxe depois para o Brasil, uma pedrinha num formato de coração, que foi uma materialização ocorrida lá. Aqui no Brasil não há ocorrência conosco de materialização, mas, independente da transcomunicação, materialização, com certeza, é uma realidade. Entendi. Tá aí, Mano Jorge, a sua resposta. Agora é a Renata de São Paulo. Ela diz assim, Sônia, vozes de animais também aparecem nas gravações? Ai, pois é. É meio complicado falar disso, mas sim, Renata. Em algum dos nossos e-books, que na verdade eu nem saberia te dizer qual, mas acho que no último, nós temos várias manifestações de cães e de gatos. Por que isso é uma possibilidade? Porque eles também são consciência, eles também conseguem se manifestar. A gente teria que explicar um pouco, a gente se alongaria demais se fosse falar sobre isso, mas sim, acontece sim. É possível sim. Pessoas que perderam seus pets queridos e até sofrem, às vezes, tanto quanto com a perda de um humano, né? Um parente, um amigo, e sim, eles se manifestam, sim. Entendi. O Fábio, aqui de São Paulo também, diz assim, a TCI tem que ser feita no centro espírita ou pode ser feita em qualquer lugar? Olha, qualquer lugar não é bem o caso. Eu recomendo que as pessoas façam em local privado, como, por exemplo, a sua casa. A maior parte, eu acho que 95%, 98% dos transcomunicadores gravam em suas casas. O centro espírita, eu acho que tem outras finalidades. Eu acho que não é bem o caso. E quando é em casa, Sônia, tem que ser um local sempre o mesmo? Não. Ou não? Pode não. variar? Não tem a ver? É claro, por exemplo, se a pessoa grava no quarto dela, é lógico que ela vai fazer outras coisas, além de dormir, é claro, e também da transcomunicação. Ela também pode ser um local de estudo e tal e tal. Mas um espaço menor, não muito amplo, sempre é mais adequado. Então, seria sempre melhor um quarto, um quartinho de empregada, uma área pequena, evitar uma sala, uma coisa aberta, assim. Mas pela questão técnica em si, não que faça diferença em termos de vibração e tal. Entendi. A Mayra de São Paulo, obrigada, viu, galera do Face? Eles estão participando ativamente. Que bom, estou adorando. Gostaria de saber qual tipo de preparação é feita para que haja o estabelecimento da transcomunicação. Uma ótima pergunta, Mara. Veja só, na realidade, eu acho que tudo depende. Se você faz uma caminhada em conjunto com o outro lado, que nem eu estou fazendo há 30 anos, quase todos os dias estou envolvida com esse tipo de assunto, eu diria que particularmente Sônia, não faço nenhum tipo de preparação. Por quê? Porque eu tenho uma sintonia direta. Digamos, é como se eu fizesse parte da família deles e eles fizessem parte da minha família, né? Então, mas isso como eu te digo, na verdade, é um elo que foi construído ao longo de muitos anos. Mas uma pessoa que vai fazer está fazendo pelas primeiras vezes as suas primeiras gravações, é de todo conveniente, sim, que ela faça uma mentalização. É claro que oração não é uma coisa que tenha muito significado para nós que não somos católicos, né? Fazer uma Ave Maria, um Pai Nosso, não é uma coisa que... Mas a mentalização, a concentração, isso sim, uma leve meditação, isso sim, tudo pode ajudar a você canalizar. Na verdade, não é que palavras ou oração fará qualquer diferença.
tá? Eu, pessoalmente, não faço nenhum tipo de preparação. Eu ligo o computador e saio falando, né? Mas isso são 30 anos de trabalho, né? Então, mas não recomendaria isso para outras pessoas. Mas quem vai começar, eu acho que deve fazer uma pausa e daí fazer o seu trabalho. Entendi. Soninha, nós vamos para mais um break rapidinho. Você não saia daí, porque nós temos mais vídeos, mais áudios e mais imagens para ela analisar para você. Até já. Espera aí, hein? Sai daí. É ademaistv.com.br. Eu estou aqui com Sônia Rinaldi. Aproveitando, Sônia, para mandar um beijo para essa galera que está curtindo a gente, que é o Elias Veronese, a Graça Assunção, o Cubo Carlos. Nossa, Cubo, um beijo para você. Que prazer saber que você está aí curtindo a gente. Muita saudade desses quadros maravilhosos que você faz. Nossa, que lindos. Nice Pavorosinha, a Cida Pereira, Marquinhos Silva, Wagner Molina, Mardoqueu, esse tenor fantástico, Jana de Mello, Nino Dunani, Fernando Negrão, Rodrigo Polano e o Cláudio Alex. Um beijo grande para vocês e obrigada, hein? Soninha, olha, Rodrigo de Campinas pergunta assim: qual o maior tempo de duração das imagens? Interessante, né? Veja só, assim, as imagens, elas entram completas num frame só, muitas vezes, às vezes em 2 ou 3. Quando eles fazem animação, são uns 4 ou 5. Ou seja, na verdade, não há uma formação da imagem e ela depois aparece. Elas vêm prontas, tá? É uma tecnologia completamente diferente daquilo que a gente conhece em termos de vídeo, né? Mas quando a gente vai olhar uma gravação, a imagem já está lá, pronta, acabada. Então, eu diria que ela entra em fração de bilionésimo de segundo, porque, por exemplo, se você lida com vídeo, você sabe que, num segundo, são 30 frames, 30 imagens, e eles entram, às vezes, com 1 ou 2. Então, você divide 1 segundo por 30 e você vai ver a velocidade com que eles entram. Eles são mesmo uma tecnologia bem especial. Camilinha, vamos continuar com as nossas imagens para a Soninha analisar aqui, que está tão gostoso. Mais uma para você, Sônia. Olha, essa aí é a Kátia, né, que você conhece bem, a amiga e apresentadora, junto com a Ângela Cristina, né, do CROM. Observa que, filmando ela se transformou nesse ser. Observa o detalhe assim da sobrancelha, esses olhos. Eu não sei se na imagem vai estar bem transmitido, mas ele é quase um amarelo, os olhos desse ser. É meio caramelado mesmo, né? E observa que a pupila também é meio vertical. Então, tem um olho bem diferente. Então, você observa que tem traços um pouco humanos, porém, com características bem assim específicas, né? Talvez sejam os elfos da mitologia escandinava que estão voltando aí. Quer dizer que, na verdade, Sônia, essa foto do lado é ela? É ela transformada, filmando a Kátia, sentada diante da câmera, apareceu este ser na gravação. Ou seja, ela some e aparece este ser. Foi o que aconteceu comigo também? Foi, exato. Eu sumi e apareceu outro ser. Exato. E daí, no caso seu, por exemplo, apareceu a Ângela no seu lugar. Que interessante, não? Nossa, é muito louco, gente, mas é muito louco. E essa aí? Olha, às vezes, quando não tenho alguém e quero fazer algum teste, algum equipamento e tal,
Eu mesma fico diante da câmera, né? Então eu me coloquei ali para ver nesse dia. E eu estou segurando um véu ali, depois eu subi o véu, ali na imagem da direita, a gente vê como eu fiquei, um ser bem diferente de mim, né? Nitidamente não terrestre, e também no alto à esquerda também um ser também muito bonito. Sônia, e como que a gente sabe, através dessas imagens, quando é um ser extraterrestre e quando é um desencarnado? Pelos traços, você observa que esses não são falecidos. Os falecidos mantêm o mesmo traço de humanos, mesmo traço de falecido. E esses seres eles têm sobrancelha, o formato de olho. A gente vai ver mais algumas e você nota que eles são bem diferentes. Nesse dia eu estava filmando esse menino e do lado dele estava posicionado um espelho. Então, você observa no canto esquerdo que a gente vê o garoto refletido no espelho e, ao lado dele, um baixinho, que, segundo dizem, pode ser um dropa, que seriam seres bem pequenininhos, quase com 70 centímetros de altura. Aqui, mais um outro extraterrestre, você vê que não tem muito como confundir, né? Pequenininho. Porque é a orelha, os olhos, sobrancelha, bem diferente dos humanos. É bem diferente mesmo, bem puxado. E outro aí, Sônia. Essa é filmando a Ângela Cristina. É interessante porque ela sabe que ela tem muito contato com os felinos, que seria uma raça, né? E filmando a Ângela Cristina lá em casa, que eu chamo de Cris, né? Você chama de Ângela, eu chamo de Ângela exatamente por causa da Ângela Sander. Exatamente. Mas a Cris, né, que também é apresentadora de programa, filmando ela lá em casa, ela se transformou nesse felino à direita. Inclusive, isso, na verdade, a gente vê esse processo ao vivo, porque a gente começa filmando a pessoa, então você vê a pessoa, daqui a pouco ela se transforma e vira outra coisa. Isso na gravação, não ao vivo. Ao vivo você continua falando, conversando e tal, é a pessoa. No vídeo gravado já é outra coisa. Aqui nós temos atrás num outro momento, uma outra vez que ela esteve em casa, de novo a Cris, observa que aparece um cabeção lá atrás. Observa que não tem nada a ver. Tem a primeira que é ela, a segunda é ela também, né? É um reflexo dela, e atrás, num tecido que estava na parede, é que apareceu aquele ser ali. Tem um nariz meio curto, né? Ai, que interessante. E o próximo? Mais um, galera. Esse ser que está aqui à direita, na verdade, apareceu em cima da Marlene, que está ali no cantinho à esquerda, é a foto dela. Foi ela, inclusive, que fez a foto da televisão no dia que a gente fez a entrevista. Foi ela que estava fotografando na casa dela, você, e apareceu o ET na sua blusa. A Marlene se transformou nesse ser. Observa que tem um aspecto meio de pássaro, esse ser. E dizem que, na antiguidade, existiam os homens-pássaros, né? E se parece um pouco com coruja. E você observa que tem ali à esquerda uma estatueta antiga, que lembra uma coruja, e ali é um agroglifo que tem 30 metros de altura, que fica no Peru, e é uma coruja acenando também. Ou seja, seres com aspecto de pássaro provavelmente estiveram aqui na antiguidade. Nas antigas civilizações devem ter convivido com eles. Entendi. Aqui mais uma aparição. Meio coruja aí também, né? Bem coruja, os dois casos. Aliás, coruja se manifesta com muita frequência. No caso da esquerda, eu estou segurando, dá para ver ali meu braço. Por que será isso, Sônia, que a coruja se manifesta? Eu acho que é o símbolo da raça que é a mais comum, que mais transmite para nós. Por isso que eles mandam muita coruja. Entendi. Aqui nós temos um amigo nosso que ficou segurando um papel laminado e, enquanto ele estava até bem distraído, apareceu essa cabeça desenhada no papel que ele segurava. Esse aqui é o que a gente tinha visto no início, seres bem diferentes,
Ali à esquerda, então, são muitas raças, ali à esquerda, meio escuro, Sônia? Na verdade, você observa uma cabeça inclinada, né? E a boca bem escura, nariz pequeno. São seres que vão aparecendo. Eu acho que também isso tudo consiste em testes de transmissão, né? Então, talvez valha mais pelo fato deles conseguirem emitir coisas do que o fato do que estão transmitindo em si, entende? Eu acho que isso é muito teste. E animais aparecem? Aparecem falecidos. É? Também. Bem interessante. Olha outros. Aqui, como nós íamos falar sobre extraterrestres e ultraterrestres, eu trouxe mais essa parte. Você observa o tamanho da imagem perto da cadeira, observa o tamanho da imagem que eles desenharam ali na parede, ao lado da cadeira. Pela cadeira você tem a dimensão da figura que eles criaram ali ao lado. Eles desenham muito. Aqui observa os traços também de coruja numa outra aparição. Os olhos muito verdes nesse aqui da direita. É muito interessante o quanto eles se parecem com os humanos, exceto pelas orelhas, pela cor dos olhos e sobrancelha. Isso aqui é mais uma das maravilhas que eles conseguem produzir, porque isso aqui foi moldado no chuvisco de TV. E o chuvisco da televisão, ele é, digamos, indomável, né? Porque a luz percorre, faz uma varredura nas linhas da televisão a uma velocidade altíssima. Então, não tem como bloquear aquilo e formar uma figura. E, no entanto, eles desenharam no chuvisco da televisão essa cabeça que a gente está vendo aí. E essa? Mas esse é um detalhe dessa que nós acabamos de ver, que ainda eles se dão ao luxo de fazer com proporções que seguem um parâmetro matemático que se chama Φ, da escala de Fibonacci. Esse número Φ, ele está na base de toda a criação do universo. E eles, muitas vezes, quando criam imagens, eles fazem dentro da proporção do número Φ, que equivale a 1.618. Nós temos várias imagens que foram analisadas por amigos que entendiam desse número, dessa matemática do número Φ, e constataram que muitas imagens entram dentro desse parâmetro matemático, o que significa que não pode ser uma coisa aleatória, é uma coisa realmente planejada, uma coisa estruturada. Aqui nós temos olha que interessante esse. Nós temos aqui um outro formato bem diferente. Nós estávamos filmando uma moça que estava lá no nosso laboratório e observa o olho, principalmente o olho esquerdo, né? Que lembra o que apareceu, já vi assim na literatura, que talvez seja esse ser aqui da direita, mas enfim, digamos que o real, o válido para nós é o da esquerda, né? Porque esse aqui sim foi uma imagem, uma transmissão direta de lá. O daqui foi um desenho feito aí por um desenhista e tal, sem muita importância. Nossa, é muito interessante, né? A gente fica aqui horas viajando aqui. Agora, esses seres que estão perto, assim, né? Que a gente vê, eles nos protegem. Qual que é a finalidade? Eu acho que o trabalho deles deve ter muitas finalidades, mas eu acho que talvez a mais importante seja eles mostrarem que eles existem e que a comunicação é possível com eles. Eles querem passar alguma mensagem? Eu acho que só o fato de nós não estarmos sozinhos já é uma grande mensagem, né? Com certeza. O ser humano não está sozinho no universo como muitos imaginam, né? Aliás, eu acho que não teria como imaginar que esse tipo de gravações, tanto de voz quanto de imagem, são registradas, se não fosse por seres altamente com uma alta tecnologia, porque transmissão em tempo real. Eu trouxe, obviamente, só fotos hoje, mas nas nossas publicações, que estão lá no nosso site, dá para você ver ao vivo o fenômeno, porque a gente põe o vídeo todo, né? Então, por exemplo, começaria com a Lucimara sendo filmada ela. Você vê
a Lucimara. De repente, ela se transforma e, pum, é outra pessoa, ou é um falecido, ou é um extraterrestre, ou um ultraterrestre. Então, você tem todo esse mecanismo gravado, documentado, passível de investigação, e está nas nossas publicações para que possam ser vistos. Agora, Sônia, definitivamente, os ETs ajudam nas questões da Terra? Olha, eu não sei. Eu acho que assim, eles não podem, eles não têm autorização, eu acho que da grande coordenação, para interferir nas nossas obras nem nos nossos destinos. Até porque o ser humano, na verdade, muitas vezes pede coisas que ele não tem noção de se aquilo, na verdade, efetivamente é bom para ele ou não. Ele acha que é bom e naquele momento, mas não necessariamente é bom para a escala como ser universal que nós somos. Então, eles não podem interferir, nem ficar atendendo pedido, porque a gente acha, eu queria tal coisa, puxa, puf, que maravilha, apareceu. Não, isso na verdade não existe. Nós, humanos, continuamos responsáveis pela nossa caminhada e pela nossa evolução. O fato deles existirem significa também que eles também são seres em evolução, estão fazendo um trajeto paralelo ao nosso, talvez, né? Talvez conjunto conosco, né? Mas é todo um aprendizado de consciências que buscam um avanço, quando um dia nós também seremos deuses. E provavelmente nós não vamos poder interferir nos projetos da raça humana que estiver aqui na época do futuro, né? Então, essa questão deles poderem ajudar, competência eles têm, sim, porém, ajudar, eu não acredito muito, porque eles não podem, eles não têm o direito de interferir. Entendi. Agora, Sônia, e o celular? Já é possível o contato com outras dimensões via celular ou não? Sim, eu uso normalmente. Aliás, se alguém se interessar, tem um caso lá dentro dos boletins que foi uma comunicação de celular com extraterrestres e falando com uma amiga na Bahia. Então, ficou uma conexão assim, São Paulo, Bahia e o outro lado, e uma outra dimensão. uma nave, sei lá, alguma coisa. Mas tem alguma forma de se preparar para o celular? Não, na verdade, o celular, de novo, ele funciona como um microfone sempre. A atuação dos comunicantes, em todas as circunstâncias, é diretamente no aparelho. Então, não importa se a gente está usando a linha, se a gente está usando o celular, o telefone, o que quer que seja. No caso dessa gravação com essa nossa amiga, Claudinha, que mora em Salvador, ela queria se comunicar com um extraterrestre porque ela tem muita afinidade com eles e tinha algumas dúvidas que ela queria resolver. E então ela me pediu para ajudar a fazer essa conexão. Então, nós nos comunicamos via celular terrestre, né, do celular dela para o meu celular, e eu usei a nossa conversa simultaneamente gravando no computador, colocando um ruído adequado para que eles pudessem se manifestar, de forma que eles triangularam e fizeram toda a comunicação. Esse caso está no nosso site, www.ipat.org. IPAT significa Instituto de Transcomunicação Avançada, Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Instrumental, ipat.org. Vai lá em nossas pesquisas, boletins. Esse caso está lá bem grande, com muitas vozes para serem ouvidas. E as pessoas que querem você, por exemplo, uma palestra, pode ser nesse mesmo site? Onde deve procurar você? Pode ser pelo site também. Vamos repetir? www.ipat, I de Pereira, A, T de Teresa, ipat.org. .org. Aí acha a Sônia Rinaldi. Isso. Galera do bem, demais, né? Você precisa voltar, Sônia. Ixi, quando você quiser. Muitas vezes ainda, porque tem muito assunto, muita coisa, muita informação boa. É ela, maravilhosa cientista Sônia Rinaldi, mundialmente conhecida e reconhecida com vários prêmios, né, Soninha? Talvez. E a gente tem um orgulho imenso de ter você aqui para nos prestar e nos informar dessa forma tão gostosa, tão simples da gente entender, eu e a minha galera aqui. E o convite já sacramentado para que você volte. Com prazer, quando quiser. Obrigada, viu, Sônia, pela sua presença. Estar aqui. Muito obrigada. Galera do bem,
Não se esqueça, todo sábado, às 12 horas, programa Lucimara Parisi, pela Rede Brasil. E a próxima terça-feira, às 13 horas, eu vou estar aqui ao vivo com você. Beijo e até lá. Sônia, beijo. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada pela oportunidade. Deus abençoe. Beijos.